tema de hoje é o verdadeiro propósito do Natal. Diga com a sua boca aí na sua casa, o verdadeiro propósito do Natal. O verdadeiro propósito do Natal só pode ser vivido por aqueles que têm conhecimento. Então você, hoje, junto comigo, nós aqui juntos, nós vamos ter conhecimento de fato o que é esse propósito do Natal, o que é o Natal. Você sabe que as pessoas estão aí nos shopping centers ainda, hoje correndo, buscando aquele presente que faltou, mas esse não é o verdadeiro propósito do Natal. Os shopping centers estão cheios aí de pessoas desesperadas querendo pegar o último presente, a última lembrança, mas isso não tem nada a ver com o verdadeiro propósito do Natal. E hoje eu vou trazer para você, à luz da Bíblia Sagrada, o que é o Natal. Para nós, filhos de Deus, para nós que somos crentes em Jesus, nós temos que ter conhecimento. Então, vou te dar muito conhecimento. Pregue sua Bíblia para você conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E para amanhã, quando você estiver com a sua família, você poder ali ser uma voz de Deus, ser boca de Deus para outras pessoas. Amém? Eu vou começar lendo com os irmãos o que diz a palavra em Lucas 2, muito conhecido a respeito de toda essa data. Lucas 2, 4 em diante diz assim: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Verso 13 diz assim: e subitamente apareceu com um anjo, com a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nós vamos entender profundamente toda essa história. Aqui vimos a chegada de Jesus, nós vamos entender tudo isso que aconteceu à luz da Bíblia Sagrada, mas antes disso, quero encorajar você a curvar sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, o único e verdadeiro Deus, falamos contigo mais uma vez nessa hora, Pai, para pedirmos para Ti, Jesus, a Tua inspiração agora. Fala aos nossos corações, usa a minha vida com poder e com glória, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar através dos meus lábios, Pai. Estamos aqui vivendo o nosso culto de Natal, portanto nós queremos ter conhecimento, Pai, queremos ter bagagem, conhecimento sólido, para podermos dar razão da nossa fé, como diz na Tua palavra, para que possamos falar com conhecimento quem é Jesus, quem é o Deus a quem servimos. Por isso, revela-te a nós com poder e com glória. Eu creio, Pai, que essa mensagem, essa palavra correrá ao mundo, Pai, as nações, pessoas através dessa palavra vão conhecer a Ti verdadeiramente, vão saber, Pai, quem é Jesus, quem é Deus. Portanto, que o Seu Espírito possa agora, Pai, fazer uma grande obra em cada coração. Estamos abertos para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, porque como filhos estamos aqui sensíveis para ouvir a Tua voz. Assim eu oro, assim eu creio. Se você crê comigo da sua casa, diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, amém? Meus irmãos amados, escolhidos, pedras vivas, ministros de uma nova aliança, aqueles que são filhos do verdadeiro Deus, aqueles que são vasos de honra, aqueles que são peixes bons, aqueles que são boas sementes, aqueles que foram enxertados na oliveira verdadeira. Portanto, nós escolhidos, justificados, predestinados desde antes da fundação do mundo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Então, estamos aqui hoje vivendo o nosso culto de Natal, e se você não chamou alguém, dá tempo de você chamar alguém para ouvir essa mensagem poderosa. E eu quero começar dizendo que nós vivemos em uma sociedade extremamente consumista. Eu estava falando agora há pouco que nos shopping centers aí as pessoas estão batendo cabeça hoje para buscar o presente, para, enfim, comprar aquilo que para o mundo significa o Natal. O que a sociedade fez, na verdade, foi distorcer o sentido do Natal.
Hoje as pessoas olham para o Natal com um sentido totalmente diferente do que ele é. É lógico que elas se baseiam ainda em Jesus, mas se você for olhar a fundo, as pessoas não estão nem aí para Jesus. As pessoas estão aí para um presente, as pessoas estão aí para uma festa, para uma gandaia. E hoje, para muitos, Jesus ele não passa de uma lenda. Jesus se tornou uma lenda e o Papai Noel ele se tornou a verdade. Então olha como a coisa está invertida. O Papai Noel é ensinado para as crianças que esse é o Natal, o Papai Noel. E Jesus, aquele que deveria ser a estrela, o ator principal dessa história toda, ele passa muitas vezes como uma lenda. Em muitos corações parece que não existe lugar para Jesus. E você sabe que isso não é de hoje. Em Belém também era assim, nos tempos de Jesus. Sabe, nós queremos proclamar, e esse tem que ser o seu e o meu desejo nessa noite, proclamar aos quatro cantos do mundo o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal significa Jesus. Jesus significa Deus conosco, portanto Jesus, Deus conosco, está em nós, está em nosso meio, agora andamos com Ele. E esse é o verdadeiro sentido do Natal. Mas não para por aí, nós precisamos aprofundar nas Sagradas Escrituras para entender quem foi Jesus, quem é Jesus, porque Ele está vivo. Ele é invisível, mas Ele é real, é o que diz a palavra de Deus. Então, para nós celebrarmos o Natal com regozijo, com alegria, nós temos que conhecer o verdadeiro sentido do Natal. Não faz sentido eu celebrar o Natal sem eu conhecer o verdadeiro sentido do Natal. Então, para isso que você está aí hoje, para isso que eu estou aqui, para juntos nós conhecermos o verdadeiro significado do Natal. E eu posso afirmar para você que o verdadeiro significado do Natal é Jesus Cristo, o Deus conosco. E para nós celebrarmos isso, nós vamos ter que lembrar de alguns fatos. Eu quero de forma didática com você, trazer aqui alguns pontos nesse início, para você lembrar de fato o que aconteceu na história, porque é uma história real, não é uma história do Walt Disney, que escreveu ali uma história, um conto de fato, isso aqui é uma história real. Jesus, Ele de fato existiu, de fato Ele existe, de fato Ele está hoje no céu, sentado em um alto e sublime trono. E eu quero ver com você o ponto 1, que diz assim: não havia lugar para Ele. Para Ele quem? Para Jesus. Então a gente precisa entender isso primeiro, porque falam, Jesus nasceu ali numa manjedoura, Jesus nasceu pobre. Jesus não nasceu pobre. Vamos entender aqui o que diz a palavra de Deus em Lucas 2:7. Diz assim: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus nasce ali numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. E as pessoas começam a olhar para Jesus falando, Jesus é pobre, Jesus é fraco, Ele nasceu ali em meio a uma manjedoura porque Ele não tinha recursos. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Ele não nasceu em um lugar comum ali na hospedaria porque não havia lugar para Ele. Então o que a gente pode traduzir dessa história, nesse primeiro ponto para as nossas vidas? Amanhã, dia 24, na véspera de Natal, onde as famílias estarão reunidas, seja onde você estiver, esteja onde estiver amanhã, você, a sua família, lembre-se sempre que deve haver lugar, deve haver espaço para Jesus na sua vida. Eu não sei se você já conhece Jesus, se está conhecendo, sempre temos que lembrar isso, não importa onde nós vamos estar amanhã ou o resto das nossas vidas, Jesus, Ele tem que ser a primazia, ou seja, sempre nós temos que ter um espaço para Jesus nas nossas vidas. Então amanhã você vai estar com a sua família, provavelmente, com algum ente querido, com algum amigo. Não deixe de falar desse Jesus. Não deixe de falar do verdadeiro significado. Antes de abrir os presentes, fala assim, eu preciso falar. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? Porque alguém marcou a história. Porque alguém veio. E esse é o lugar devido de Jesus. Jesus deve ser o centro da mesa amanhã. Não deve ser um peru de Natal, não deve ser um frango assado, um Chester. O verdadeiro motivo amanhã na sua mesa deve ser o Cordeiro vivo, Jesus Cristo, aquele que foi imolado, aquele que era o pão da vida, aquele que era a água, que aqueles que bebessem, diz ele mesmo disse, jamais passariam a ter sede. Então fale de Jesus amanhã, fale do verdadeiro sentido, coloque Jesus, abra espaço para Jesus no seu dia de Natal. Então esse é o primeiro tópico, e eu quero ir para o segundo junto com você agora, que diz assim: nasceu o Deus conosco, é o que diz as Sagradas Escrituras, diz lá em Mateus 1, 21 em diante. Ele dará luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só, o seu povo, grifa aí na sua Bíblia essa expressão, o seu povo dos pecados deles. Verso 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, olha só um propósito de Deus, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que o profeta disse? Verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você sabe que o profeta aqui que a Bíblia diz é o profeta
Isaías que profetizou isso 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías lá atrás, 700 anos dessa cena que nós lemos aqui, de tudo isso acontecer, ele já tinha profetizado a respeito de Messias, a respeito de Jesus Cristo. Então, eu quero que você entenda que Jesus, ele veio, como nós vimos, para tirar o pecado do seu povo. Ou seja, Jesus, ele não veio para qualquer povo, Jesus veio para um povo. Você viu lá no verso 21, aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não veio para os ímpios, Jesus não veio para os filhos da perdição, Jesus veio para o seu povo. Portanto, ele veio para mim, ele veio para você. Isso é maravilhoso, diga glória a Deus por isso. Diga, escreve aqui no chat, você que está, escreve assim: Jesus veio para mim. Fala, eu sou o povo de Deus. Afinal de contas, somos povo de propriedade exclusiva dele, é o que Paulo diz. Vamos ver o ponto 3, que diz assim: seu nome, ou seja, Jesus, significa Salvador, que é a sua missão. Jesus tinha como missão salvar o seu povo, os escolhidos. Então Jesus significa isso. Eu quero ver com você o que diz Mateus 1:21. Olha lá, ele dará a vida, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará, mais uma vez, o seu povo, grifa na sua Bíblia aí, dos pecados deles. Então, como eu já disse, nós sabemos que Jesus veio, e Jesus significa o Salvador. Salvador, o salvar era a sua missão. E eu acabei de dizer, eu quero ratificar isso mais uma vez, que Jesus não veio para todos, ele disse que ele veio para o seu povo, portanto para um povo escolhido. Ele não veio para o povo do diabo, ele não veio para o povo da perdição, ele veio para aqueles que de antemão ele conheceu, é o que diz Paulo, escrevendo lá na frente, depois, ele diz: aqueles que de antemão conheceu, chamou, predestinou, justificou e glorificou. Foi para esse povo que Jesus veio. Jesus veio para os predestinados, Jesus veio para um povo que foi escolhido, eleito antes da fundação do mundo. Portanto, para mim e para você, agora se você tem um caminhar com Cristo, se você conhece Jesus, tem que entender que você já fazia parte desse povo antes da fundação do mundo. E isso é maravilhoso, isso é uma obra de Jesus na sua e na minha vida. Escreve mais uma vez aí no site, diga: eu sou povo de Deus. Diga: Jesus veio para mim, eu sou dele. Nem todos podem dizer isso, olha só, nem todos, porque se Deus está falando que ele veio para o seu povo, quer dizer que tem um povo que não é povo santo, que não é eleito, é ímpio. A Bíblia diz que foram os destinados para a perdição. Olha o que diz a palavra, não, vamos lá, antes da palavra, o ponto 4, de forma didática para você no nosso estudo. Eu falei que seria um estudo a respeito de Jesus. Olha só, José foi homem digno e o amou como filho. Aqui nós temos que ver a dignidade de José, que no início não entendeu muito o que aconteceu ali com Maria, mas depois ele foi um homem digno, entendeu, o anjo apareceu para ele entendeu ali e ele amou Jesus como seu filho. Mateus 1:22 em diante diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Já vimos lá, o profeta Isaías que profetizou. O que ele disse? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, depois que o anjo falou com ele, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Olha lá, fez como lhe ordenara o anjo. José não tinha entendido a princípio: Maria, eu estou grávida. Como assim? Está grávida, filha? Não tivemos relação, mas um anjo ali falou com ele, depois que ele despertou do sono, disse que ele fez conforme o anjo tinha ordenado. Olha a fidelidade, a humildade de José. Verso 25: contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso aqui é a fidelidade de um homem que entendeu um propósito de Deus, um propósito que com certeza era totalmente contrário ali a uma visão humana, talvez ao que estava no coração de José, mas ele ali foi homem humilde, foi um homem fiel ao Senhor, foi um homem que foi digno, e além de ser digno, ele amou Jesus como seu filho. Isso é maravilhoso, estamos entendendo a história. Vamos para o ponto 5 do nosso estudo, que diz assim: o nome de Jesus tem um significado forte. E entender seu nome é entender sua obra. Entender o seu nome é entender a sua soberania e o seu poder. Então, quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entendemos o seu nome, nós passamos a entender a soberania, nós passamos a entender o poder de Deus, nós passamos a entender o que é a obra de Jesus Cristo. Ele tem um nome, diz a palavra, que está sobre todo nome. Jesus é o nome sobre todo nome. Nenhum outro nome tem o poder de salvar. Olha, eu vou falar isso aqui com muito respeito, mas é a verdade. E se está na Bíblia, nós cremos. Maria não tem o poder de salvar, por mais que tenha sido uma mulher extraordinária, escolhida por Deus para trazer a Jesus. Maria não tem o poder de salvar. Nenhum santo da Igreja Católica, São Judas Tadeu, qualquer outro, não tem o poder de salvar. Buda não tem o poder de salvar. Gandhi não tem o poder de salvar.
nenhum outro. Só Jesus ressuscitou dentre os mortos. Só Jesus tem o poder de salvar. É isso que diz a palavra, se está na Bíblia, nós cremos. Então nós precisamos olhar para as Escrituras para entender a obra de Jesus. Não há outro nome que pode salvar. Diz a Bíblia que diante deste nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ou seja, só o Senhor pode nos salvar. Ponto 6, de forma didática para você, vai aparecer aí na tela. Ele foi profetizado, melhor dizendo, por Isaías. Já vimos isso, eu mostrei um versículo, eu quero mostrar outras duas passagens, em Isaías, logicamente, onde o profeta está anunciando 700 anos antes. Olha só a perfeição do plano de Deus. Lá atrás, 700 anos antes, o profeta Isaías estava profetizando, está lá em Isaías 7, 14, ele diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha só a coerência da Bíblia. O Senhor mesmo dará um sinal. Qual sinal? Eis que a virgem, não tinha nada de virgem lá atrás, mas o profeta já estava falando em nome de Deus, a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Foi o que nós lemos lá em Mateus, ele citando o que o profeta havia profetizado 700 anos antes. E, segundo versículo, lá em Isaías 9, 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Olha só que coisa maravilhosa. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, olha só, a autoridade, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eu quero que você olhe com calma esse versículo, porque aqui tem revelação de Deus. As pessoas podem ler isso a vida inteira, mas só o Espírito pode revelar, porque você vê aqui que o menino, ele é o próprio Deus forte. Olha lá, vamos ver de novo, põe para mim na tela. Porque um menino nos nasceu, um menino nasceu, e depois lá, qual que é o nome desse menino? Maravilhoso conselheiro, Deus forte. O menino é o próprio Deus forte. Aqui as coisas já começam a ficar profundas para nós. Jesus, a Bíblia diz que ele era o próprio Deus forte, ou seja, você pode afirmar isso, e nós podemos, porque é bíblico, sem medo de errar. Jesus era e é o próprio Deus. Isso é revelação, diga louvado seja Deus por isso. Olha lá, o menino nos nasceu e o menino é chamado Deus forte. Glória a Deus por isso. 7º ponto, ele é poderoso, nosso Deus é poderoso. Olha o que diz Paulo escrevendo em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso ou não é, igreja? É. Sim, ele é poderoso. Então diga aí na sua casa, Jesus é poderoso. Sabe por que você pode dizer que Jesus é poderoso? Porque você acabou de entender pela revelação agora que Jesus é Deus. E Deus é poderoso para fazer infinitamente. Jesus é Deus, Ele está em você, portanto Ele é poderoso para fazer em nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. O poder de Deus opera na minha e na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. 8º tópico da noite, diz assim, Ele nos fortalece. Olha lá, Ele nos fortalece. Por isso, depois de um dia difícil, você pode saber que você tem a força do Senhor. O Senhor te fortalece. Quantas vezes você chegou em casa depois de um dia difícil? Quantas vezes você chegou na igreja numa situação adversa? Ou quantas vezes você na sua casa mesmo abriu a palavra de Deus? Ou abriu aqui em Josué, ser forte, corajoso. O Senhor nos fortalece. Ele nos sustenta. Então, depois de um dia difícil, você pode chegar até Ele. Você pode chegar, diz a Bíblia, confiadamente. Você pode lançar sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. E Ele te fortalece. Eu quero ler com você o que diz a palavra de Deus em Colossenses 1:11, que diz, sendo fortalecidos com todo poder. O poder que opera em nós, olha lá, esse poder, nós podemos ser fortalecidos com ele, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Dá um sorriso aí na sua casa, porque o poder de Deus que está em mim, está em você, ele nos fortalece com alegria, com paz, com longanimidade. Olha que coisa maravilhosa. Então nós somos fortalecidos pelo Senhor, não tristes, não moribundos, não cansados, mas com alegria, renovados. Essa é a palavra de Deus. A sua força, diz a palavra, e a minha força, ela não vem do nosso braço forte. A nossa força vem do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Diga, minha força vem do Senhor. Diga, Ele me fortalece. 9, vamos lá, ponto 9, diz assim, Ele opera maravilhas. Esse é o Deus que está em nós, o Deus que opera maravilhas, está lá em Êxodo 15:11, diz assim a palavra, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Olha só que pergunta. Não há outro. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível
em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Olha a pergunta que a Sagrada Escritura está fazendo, que Deus está fazendo para nós nessa noite. Quem é outro? Quem é esse Deus que pode operar maravilhas? Ou seja, não há ninguém como o nosso Deus, não há ninguém como Jesus Cristo. Você está conhecendo Ele, Ele está se revelando a você. Talvez você ouvia e conhecia-o de ouvir falar, mas agora, como Jó, os teus olhos podem ver e podem contemplar Jesus. Ele é o próprio Deus, não há ninguém como o nosso Deus. Diga aí na sua casa, não há ninguém como meu Deus. Diga, Ele é poderoso para fazer maravilhas na minha vida. 10º ponto, diz assim: Ele é o resplendor da glória. Nós cantamos isso porque isso é bíblico, e eu quero ler com você Hebreus 1, 3 e 4, que diz assim: Ele que é o resplendor. Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque quando você lê resplendor, não é só que ele reflete. No original, essa palavra, ela significa fonte de glória. Ou seja, Jesus, Deus, Ele é a fonte de toda a glória. Ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu, olha lá, Ele sustenta pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o que nós podemos entender aqui a obra de Deus? Presta atenção aqui também, porque tem muita revelação de Deus nessa passagem. Ele cumpriu a sua obra aqui na terra, Jesus veio, cheio de graça e de verdade, habitou entre nós, é o que diz a palavra. Ele cumpriu a sua obra, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele está sentado num alto e sublime trono, e ele está com o máximo poder e com máxima autoridade. Não é que ele se sentou, porque as pessoas dizem assim, assentou-se à direita da majestade. Pensa que ele se sentou do lado direito de Deus. Não se sentou do lado direito de Deus. Ele se sentou no trono, porque lá na frente, depois no Apocalipse, João, ele não viu 3 tronos, ele vê um só trono, ele diz, assentado, eis que eu vejo alguém assentado. Jesus estava sentado. Então nós precisamos entender isso aqui, porque não existem três deuses. Essa expressão, à direita, no original, vem de dextras. O que significa isso? Todo poder e toda autoridade. Então quando Jesus é assunto aos céus, quando ele senta à direita, como diz a palavra de Deus, não é que ele está à direita, tem um trono com Deus, Jesus está à direita, não, ele sentou com dextras, com todo o poder e com máxima autoridade no trono, é isso que diz a palavra. No verso 4 diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o nosso Deus. Diga, Jesus é maior do que tudo e do que tudo. Escreve no chat com letra caps lock, escreve aí, Jesus é maior do que tudo e do que todos. Esse é o nosso Deus, maior do que tudo e todos, amém? Então, estamos falando do Natal, e quando nós falamos do Natal, então nós estamos reconhecendo a soberania de Jesus. Falar do Natal, para aqueles que conhecem Jesus e a sua obra, é reconhecer a soberania de Jesus Cristo em nossas vidas. É você compreender que o poder de Deus opera na sua vida. É nós compreendermos que o poder de Deus está operando nas nossas vidas, como nós já vimos hoje. E entender que Ele nos trouxe à eternidade, entender que a Bíblia diz que Ele está conosco, entender que Ele é Deus conosco, e se Ele é Deus conosco, Ele é aquele que nos guia num caminho de vitórias. Isso é você entender o real sentido do Natal. Sabe, Natal é nós colocarmos nele a nossa esperança. A Bíblia diz que a esperança no Senhor não pode ser frustrada. Mas e se demorar, e se tardar? Diz, espera-o, porque certamente virás, não será frustrada a sua esperança. Então é colocar nele a nossa esperança, isso é Natal. Porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa rocha, que Jesus, Ele é a rocha angular, e que os nossos pés, as nossas casas, elas devem estar enfincadas, devem estar fincadas na rocha que é Jesus Cristo. Então Ele veio, diz a palavra, por amor a nós. Ele veio por amor do seu povo, nós já vimos isso hoje. Ele veio para nós por amor, e a Bíblia diz que nada poderá nos separar desse amor. Eu quero ler com você 2 Coríntios 1, 20 em diante, que diz assim, porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são as promessas de Deus? Você sabe de cor e salteado. As promessas de Deus, diz na palavra que nós temos mais de 7.000, que desdobradas, mais de 32.000 promessas. Então, essas promessas todas diz que nós temos nele o sim, porquanto também por ele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, olha lá, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, é o próprio Deus. Verso 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha o que Jesus fez na sua e na minha vida, Ele nos selou. Fala aí na sua casa, Jesus me selou. O
que é esse selo? É o selo do Espírito. Quando nós cremos, diz a palavra que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Deus é um com o nosso Espírito e nós estamos selados. Você sabe que um selo nada mais é do que uma garantia. É uma garantia, um selo é uma garantia. Quando você coloca uma carta no correio, você tem que ir lá no correio e tem que pôr um selo. O que é aquilo? É uma garantia de que aquela carta vai chegar no destinatário. Ela foi selada, ela só pode ir para o lugar que tem o selo. Você tem esse selo na sua vida. Portanto, você tem só um destino, que é a vida eterna. E se você foi selado uma vez em Cristo para todo sempre. Salvo, sempre salvo, é o que diz a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então você tem essa garantia. É isso que Jesus faz quando alguém recebe. É isso que Jesus faz quando alguém confessa a Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Diz a palavra que o Espírito é selado. E nós somos selados para todo sempre. Então, tudo isso só pode ser conhecido se Jesus se revelar. E Ele está se revelando nessa noite, pois Ele é a revelação da verdade. E olha que coisa maravilhosa, você está aí ouvindo um culto de Natal, achando que a gente ia ficar falando do Jesus da manjedoura, falando aquele pobrezinho, coitado, cantando aquelas músicas cansadas do mundo de Natal. Tem uma música que canta isso, né? Pobre, eu não conheço essas músicas. Minha mãe às vezes dava uns exemplos desses, mas eu não conheço essas músicas. Não foi comum em casa ouvir essas músicas cansadas aí. Mas tem umas músicas que falam, pobre menino, nasceu, essa coisa. Vocês devem conhecer essas músicas que tocam nessa época. Mas não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando do próprio Deus, então nós estamos aqui trazendo revelação de quem é Jesus, e Ele só pode ser conhecido quando o Espírito revela. Se você está conhecendo Ele é porque o Espírito está revelando agora para você. Diga glória a Deus aí na sua casa. João 8,32, você conhece muito bem, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou você está conhecendo a verdade está chegando na sua vida, a verdade está te libertando. Quantas pessoas que não sabem quem é Jesus, e através dessa mensagem estão conhecendo, outras vão conhecer, quando você compartilhar isso. Precisamos falar, Jesus é Deus, eu conheço a verdade me liberta, eu não fico mais olhando para a manjedoura, eu não fico mais olhando para aquele Jesusinho, falando, ele é pobre, coitado, não, Ele é o próprio Deus, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Ele será chamado Deus forte. Jesus, o menino, era o próprio Deus, olha que coisa maravilhosa. Não temos que ter um olhar para Ele como um olhar de um qualquer, de um pequenino, não, Ele é o próprio Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Você está conhecendo essa verdade? E a verdade ela é revelada somente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Você sabe que esse tema ele é totalmente necessário de ser conhecido, nós precisamos pregar isso. Por isso eu fico aqui incentivando, encorajando você a pulverizar, para você compartilhar isso. Nós precisamos anunciar isso às pessoas. Quantas pessoas você conhece que vivem anos dentro de uma igreja e não sabem quem é Jesus? Elas oram para um Jesus, depois oram para um Deus, depois elas têm que orar também por uma pomba, o Espírito Santo. Eu vou falar ainda mais sobre isso ainda hoje. Não conhecem Jesus, então é necessário que nós preguemos e falemos quem é Jesus para o próprio povo de Deus. Ainda mais pelo fato de que o mundo vem sido assediado por mentiras de Satanás. Satanás tem achado brecha em muitos lugares que se chama de igreja e tem aí colocado mentiras, sabe? O mundo está aí cheio de mentiras. Doutrinas de demônios estão sendo ensinadas para o povo, por falsos ensinamentos, por literatura bizarra, por uma literatura totalmente perversa, ensinando pessoas coisas totalmente fora da palavra de Deus. Isso tudo são tentativas de Satanás para confundir, e infelizmente ele tem confundido muitos do povo de Deus, porque não tem conhecimento. Oséias fala que a falta de conhecimento gera destruição. Se eu não conheço quem é Jesus, eu vou ter destruição na minha vida. Você precisa saber quem é Jesus, ter a autoridade dele na sua vida. E Satanás, infelizmente, tem feito isso ao longo dos séculos, introduzido mentiras para confundir os filhos de Deus, enfim, a sociedade. Então é importante nós termos respostas para o mundo. E na palavra de Deus você tem a resposta para tudo. Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aqui nós temos o caminho, aqui nós temos a verdade. Então aqui nós temos resposta para tudo. E conhecereis a verdade, já vimos isso. Conhecereis Jesus e você será liberto. Você precisa conhecer Jesus, conhecer de fato. Então nós precisamos pregar, nós temos as respostas para o mundo. Por isso nós vamos responder algumas questões que Jesus colocou quando ele chegava nos lugares para pregar. Eu quero que você agora vá comigo para essa segunda parte da mensagem, entendendo sobre isso. Numa certa reunião com seus discípulos, eu quero que você veja o que Jesus perguntou. Em Mateus 16:13, ele falou assim, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, olha a pergunta que Jesus fez, quem diz o povo ser o filho do homem? O que o povo está falando aí? Essa era as diversas perguntas de Jesus, né? Jesus fazia algumas perguntas, essa era que ele estava fazendo aqui. O que o povo diz ser Jesus? O que estão falando que eu sou? Qual que é a imagem das pessoas, da minha pessoa aí? Fala aí, povo, o que eles estão dizendo? Mateus 16:14 fala assim, e eles responderam,
Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então olha só, não havia aqui um perfil definido. Cada um achava que Jesus era uma coisa. João Batista, Elias ou algum outro profeta, Jeremias, enfim, não tinham o conhecimento a respeito de Jesus. E olha que coisa maravilhosa, o povo que conviveu com Jesus, muitos não tiveram o conhecimento que você e eu temos hoje, aos olhos iluminados da graça de Deus, porque nós já estamos na frente da história, e nós podemos pelo Espírito olhar para trás e pela revelação do Espírito Santo, entender quem era Jesus, a sua graça, os pactos, enfim, tudo que nós conhecemos através da palavra de Deus. Então eles não tinham ali um perfil definido, não tinham conhecimento de quem é Jesus. Por isso que eu estou falando que amanhã, quando você estiver sentado na sua mesa, você tem que saber falar quem é Jesus. Você tem que saber ensinar, você tem que saber, talvez não com toda a propriedade, com todos os versículos de cor, mas você tem que ter isso no seu coração. A Bíblia fala que você pode abrir a boca que Deus vai encher. Tem que dar razão da sua fé, conhecimento a respeito de quem é Jesus. Mateus 16,15 fala assim, ó, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E vocês agora, quem vocês falam que eu sou? Então nós sabemos que existem muitas respostas para essa pergunta. Se nós formos aí fora, a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, todas elas com sentido. Uns dizem que Jesus foi um bom homem, a gente escuta isso hoje em dia, foi um bom. Outros dizem que Jesus foi um grande profeta. Outros dizem que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu vou fazer um parênteses aqui, quando se quer, nem existe essa expressão na Bíblia. Santíssima Trindade, mais uma invenção do homem. E eu posso dizer isso aqui, uma ideia de Satanás para tentar roubar a glória de Deus. Não existe Santíssima Trindade na palavra de Deus. Então a resposta para a pergunta de Jesus está em João 14,6, que diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus mesmo nos dá a resposta. Ele diz, eu sou o caminho. Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador lá, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus, o próprio Deus, Deus conosco, Ele está conosco, Ele dá a resposta. Ele é o caminho para quê, bispo? Jesus é o único caminho que leva a uma vida íntima com Deus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o que diz a palavra. Então Ele é o único caminho para a vida eterna, Ele é o único caminho para a redenção dos pecados. Fora desse caminho só existem caminhos satânicos. As pessoas dizem assim, não, tem Jesus, mas também tem outro, não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Fora de Jesus, os outros caminhos são satânicos, são caminhos de doutrinas de demônios, doutrinas de erro, de ministério da iniquidade, obras do derrotado, do príncipe da potestade do ar. Não há outro nome, amado, nós vimos só um nome, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, sabe, nós respeitamos os profetas, eu já disse isso, a gente fala com cuidado sobre isso, respeitamos as outras religiões, somos éticos, cuidadosos, e devemos ser assim no trato público sobre essa questão. Mas nós, sabe, temos raízes profundas dentro das Sagradas Escrituras. E nós não podemos negar a nossa fé. Se está na Bíblia, nós cremos. Nós temos a nossa raiz no cristianismo. Por isso, para nós não há outro nome. Por mais que as pessoas não saibam disso, não invalida a verdade. Só mostra o quão distante elas estão da verdade. Mas nós temos conhecimento, nós não invalidamos a palavra. Não há outro nome. Jesus é o nome do nosso Deus. Jesus é o nosso Senhor. Você deve falar isso com a boca cheia. Jesus é o meu Senhor. Escreve aí no chat bem grande. Jesus é o meu Senhor. Amanhã você vai falar disso na mesa, lá na sua refeição com a sua família. Então a pergunta que vem é, então o que é a verdade? O que é a verdade? A gente tem que entender que a verdade não é uma coisa. A verdade não é um lugar. A verdade é alguém. A verdade não é um lugar físico, a verdade não é uma coisa que você pode... A verdade é alguém, a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, a verdade é Ele. Mas a verdade, a palavra de Deus diz que ela também, mais do que ser Jesus, a verdade está interligada com a palavra. Olha o que diz em João 17. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Como que é possível então afirmar que a palavra é a verdade? Por que nós podemos afirmar isso? Porque nós acabamos de ler. Nós podemos afirmar que a verdade é a palavra porque a Bíblia diz isso. Olha o que diz em João 1:1. No princípio era o verbo, você conhece. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui tem muita revelação.
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, você conhece a continuação. E o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Jesus, cheio de graça e de verdade. Agora você entende, Jesus era Deus, Jesus era o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como diante do Pai. Jesus era o Deus, Jesus era Deus, o verbo. Então isso é revelação, você conhece quem é esse Deus? Quando Jesus disse que a palavra é a verdade, na realidade ele estava dizendo que você não pode separar a palavra da pessoa dele. A palavra é a verdade, porque Jesus é a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha que coisa maravilhosa que nós podemos entender. Por isso a palavra é poderosa. A verdade é que Jesus, ele é a palavra. Jesus está na palavra. Então agora você está tendo conhecimento do que é a verdade, ou melhor, de quem é a verdade. Jesus é a verdade. A verdade é o verbo, a verdade é a palavra, a verdade é o logos. Jesus é essa verdade. Então quando nós conhecemos a palavra, que é Jesus, você já entendeu isso pela revelação do Espírito, nós somos libertos, porque conhecereis a verdade, quem é a verdade? Jesus é a verdade, conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Ou seja, todas as amarras, toda a maldade, todos os conceitos filosóficos do século, todas as doutrinas humanas, todos os apelos satânicos com a mídia, com as redes sociais, com esse mundo caído, definitivamente tudo isso sai da nossa vida quando? Quando nós conhecemos a verdade. Jesus é a verdade, e você está recebendo essa verdade nessa noite. A pergunta que eu faço é: quem foi o Deus que derramou o seu sangue na cruz para comprar a igreja? Você sabe a resposta: Jesus. Jesus foi o próprio Deus ali que verteu um sangue, foi o Cordeiro imolado em nosso lugar, nosso substituto. Em 1 João 5,20 diz assim a palavra: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, olha só aqui, o Filho de Deus é vindo, grifa aí na sua Bíblia, e nos tem dado, quem que tem dado entendimento? Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O Filho de Deus é vindo, e esse aí nos tem dado entendimento para conhecer quem? O verdadeiro, o próprio Cristo. Olha o que diz lá continuando: e estamos no verdadeiro. Deus nos dá o conhecimento para entender que é o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Olha aqui quanta revelação. Deus nos dá conhecimento para entendermos quem Jesus é, o verdadeiro, estamos no verdadeiro, e a própria Bíblia diz que o verdadeiro é Jesus Cristo. Olha agora depois do ponto que diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha só, em uma passagem, quanto conhecimento você adquire. Jesus é o verdadeiro, nós estamos no verdadeiro, e este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Já preguei sobre isso ainda neste ano, você pode ver lá no YouTube. O crente pode perder a salvação, é o título da mensagem. Não pode, uma vez em Cristo para todo sempre. Aqui está falando, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que revelação que nós estamos recebendo nesse culto de Natal, do próprio Deus. Ele está dando conhecimento, Ele está nos revelando. Olha o que diz agora em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Eu pergunto para você, quem que subiu? Quem subiu ao céu? O que desceu. Aí eu pergunto para você, quem desceu? Jesus. E agora você está entendendo toda essa revelação. Então quer dizer que Jesus estava no trono? Sim, Jesus estava no trono. E quando Ele se manifestou como Filho, o trono ficou vazio. Nós precisamos ensinar isso para o povo de Deus. Não é que Deus ficou lá no trono falando para Jesus: faz assim, não, cuidado com os fariseus, cuidado com os saduceus, cuidado com o povo ali. Não, só pode subir ao céu aquele que de lá desceu. Jesus desceu, o trono ficou vazio, Ele ficou aqui cumprindo o seu ministério, e depois Ele assunta aos céus, depois Ele volta cheio de glória, cheio de verdade, glorificado. Então não ficou lá o Pai lá em cima dando instrução, meio perdido, falando: olha só, não. Olha o que Jesus disse, Ele diz: eu e o Pai somos um, é o que diz a palavra. Ele ensinava todo o tempo, eu e o Pai somos um, é o que Jesus estava ensinando. Olha o que diz em Judas 1,4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e o negam. Leia comigo agora, o nosso único, soberano e Senhor Jesus. O nosso único, não tem outro, nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amado, é o inimigo que tenta contrariar. Por isso que eu falei que quando você prega sobre três deuses, você está indo contra a palavra de Deus.
Você sabe que nós temos que nos posicionar com a verdade, porque a verdade traz libertação. E nós estamos vendo que a Bíblia fala de um único soberano Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o inimigo, ele tem tentado e tem conseguido. Eu tenho falado isso, que ele tem usado a religião, a tradição religiosa para enganar o povo. As pessoas falam, como assim? Tem enganado. Tem usado lugares que se dizem igreja para enganar o próprio povo. Só que a Bíblia diz que ele foi derrotado no céu, que ele caiu na terra, que ele tentou Jesus depois no deserto, depois tentou, foi derrotado novamente, depois tentou Jesus, foi derrotado novamente, depois na cruz do Calvário, principados e potestades foram desmagados diante de Deus, é o que diz a palavra. E a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Então você pode ter certeza e convicção no seu coração, porque isso é fé, de que Jesus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça, Ele tem... É o Satanás querendo que a gente não pregue aqui, ó. Jesus é Deus, amado. Com pigarro ou sem pigarro, a gente vai afirmar que Jesus é Deus. Ele é o poderoso, Ele tem a plenitude da divindade, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso abençoador, Ele é o nosso provedor. E nós estamos anunciando Ele. Mais uma vez eu afirmo, Jesus é Deus e o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber quem é Jesus. Não de ouvir falar, mas de andar com Ele dia a dia. Jesus é a revelação da verdade. Diga aí na sua casa, Jesus é a revelação da verdade. Escreve no chat aí, para eu tomar mais uma aguinha. Jesus é a revelação da verdade. Glória a Deus. Vamos ler 1 Timóteo 3,16, que diz assim, olha só agora. Agora a gente está indo para o final aqui com muita bagagem. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. É grande esse mistério da piedade. Agora você vai entender isso aqui. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Você sabe de quem está falando? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus é esse, foi pregado, crido, contemplado, recebido. Esse é Jesus. Olha o que diz a palavra em Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a... Nele quem? Em Jesus. Toda a plenitude. Então a plena essência de Deus, todos os poderes, os atributos da divindade habitam aonde? Habitam em Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Colossenses 2, 8, 9, diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar, toma cuidado aí, para que ninguém te enrede, para que ninguém te contamine, com outras palavras, para ninguém venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. É o que acontece no tempo de hoje, quando a gente prega contra a religião, a Bíblia mesmo ensina sobre isso, a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então existem rudimentos dos homens, tradição religiosa, e que não tem nada a ver com Cristo, é o que está falando a palavra. Verso 9, porquanto nele, olha lá, nele quem? Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Grife isso aí na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Em Jesus, amado, habita toda a plenitude corporalmente da divindade, porque Ele é o próprio Deus. Então em Jesus Cristo, a divindade de Deus, sua natureza e seus atributos, habitava ali no seu corpo terreno. E aqui nós encontramos uma afirmação veemente da divindade, da humanidade, daquele que era 100% Deus e 100% homem. João 1, 3 e 4, que diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora você está entendendo todo esse contexto. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, 9 em diante diz assim, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Você sabe da história. Veio, verso 11, olha lá, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por que Jesus veio como Messias para os judeus, os que eram dele, e eles não receberam? Porque esse era um plano de Deus, para nós gentios sermos resgatados, comprados, adotados. Verso 12, mas
a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Nós, quando cremos, nós participamos e somos feitos filhos de Jesus Cristo, e nós só podemos crer porque os judeus não creram. Ele veio para os seus, o coração deles foi endurecido, eles mesmos falaram: solta Barrabás, crucifica Jesus. Lá na frente, lá no final de tudo, as duas testemunhas vão voltar, vão ter que pregar para os judeus, eles vão ter que olhar e falar: o Messias era ele, era o próprio Cristo, e nós matamos. Mas isso tudo faz parte de um plano de Deus, para que eu e você fôssemos alcançados pela graça de Deus, fomos comprados com o sangue dele. Olha lá, vamos ler de novo o verso 12. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes, ele deu ou não deu, igreja? Deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus nós somos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Quando nós cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, temos esse poder. João 8,12 diz assim, de novo: lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Olha só, agora você entende porque Jesus afirmava isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele era a luz que brilhou. Efésios 5,8 diz assim, o apóstolo Paulo lá na frente escrevendo: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai então como filhos da luz. Agora você entende que você é luz, agora você entende porque você é sal da terra, luz do mundo, luzeiros desse mundo. Andai agora como filhos da luz. Então nós somos filhos da luz, e se nós somos filhos da luz, nós vamos brilhar mais do que nunca. Mais do que todas essas luzes de Natal bonitas que estão enfeitando a nossa cidade, você tem que brilhar amanhã e todos os dias da sua vida mais do que nunca, porque você tem essa luz, porque Jesus está em você, porque você é filho da luz, e agora você deve andar dessa forma. Leve a luz de Jesus amanhã sentado, ou o resto da sua vida onde você estiver. Sabe o que você precisa saber sobre o verdadeiro propósito do Natal, que é o tema do nosso culto de hoje? É que Jesus é o próprio Deus. Eu afirmei isso ao longo dessa mensagem, trouxe respaldo e você pode crer nisso, porque isso é bíblico. Eu vou dizer mais uma vez, terminando esse culto, se alguém ainda ficou com dúvida: não existe Santíssima Trindade. Com o conhecimento da graça de Deus, nós sabemos que o que existe é um único Deus, que se manifestou de 3 formas diferentes. A Bíblia mesmo não tem essa expressão Santíssima Trindade, isso é a tradição dos homens que fala. Existe um único Deus, que ele é triuno, que ele se manifestou de 3 formas diferentes. Como Pai na criação, porque a Bíblia diz que ele é o Pai dos nossos espíritos. Como Filho, segunda manifestação, como Filho na redenção. E a terceira manifestação, como Espírito Santo na consumação dos séculos. Mas isso tudo era o próprio Deus, Jesus Cristo. Aquele que João viu sentado num alto sublime trono, o próprio Deus. Então só há um Deus. E mais uma vez nós podemos deixar claro e quebrar essa voz que diz que existe uma Santíssima Trindade. Na Bíblia não diz nada sobre isso. Pare para pensar, se existisse Santíssima Trindade, se existissem 3 deuses, o outro, a pomba, toda essa história que a igreja acredita, se existissem 3 deuses, nós seríamos politeístas e nós estaríamos em pecado. Porque a Bíblia diz que nós só podemos adorar um Deus. Como é que a gente explica então que a gente tem 3 deuses? Existe um Deus que se manifestou de 3 formas diferentes, mas ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o próprio Espírito Santo que está em nós agora, que atua nessa dispensação. Nós não somos politeístas, isso é pecado e isso é condenado por Deus. Então quero terminar esse culto de Natal dizendo para você que só pode ter um Feliz Natal quem sabe de fato quem é Jesus. Só pode ter um Feliz Natal quem de fato sabe quem é Jesus. E agora, depois de todo esse conhecimento, você não é mais um crente Nutella. Agora você é um crente que tem raízes na palavra de Deus, que você sabe quem é o seu Redentor. O seu Redentor vive. Jesus Cristo mora em mim, mora em você. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Espírito Santo que habita em nós e que fala conosco. E você sabe que num determinado momento, os discípulos, só para nós terminarmos, tem uma passagem bonita, que Felipe ele está ali dizendo, depois que tudo acontece, ele diga para Jesus: mas Jesus, mostra-nos o Pai. Você fala do Pai, mas mostra-nos o Pai. Jesus chega ali para ele e fala: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis ainda. Jesus ali se revelando, falando: eu estou aqui, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então nós temos hoje olhos iluminados e nós entendemos que Jesus era o próprio Deus. E eu quero te despedir desse culto de Natal, porque eu sei que logo mais, amanhã, você vai ter os preparativos, você vai estar com a sua família, e que você jamais abaixe a cabeça, que você jamais fale de Jesus com medo, sabe, com aquele olhar de que Jesus é o pobrezinho da manjedoura. Não, Jesus é o próprio Deus. Ele é o Criador do céu, da terra. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que é o desejado das nações. Ele é o cavaleiro do cavalo branco.
Ele é o lírio dos vales, Ele é a rosa de Sarum, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a bandeira, Ele é o bom perfume. Esse é o nosso Deus. E nós conhecemos. Na antiguidade, eles não conheciam Jesus, porque ainda existiam manifestações. Então era Jeová Rafá, era Jeová Zidekinu, era Shalom, o Deus da paz, o Deus da provisão. Cada manifestação de Jesus, de Deus ali, eles chamavam de um nome. Mas agora nós não precisamos mais falar assim, porque em Jesus Cristo contempla toda a plenitude, toda a manifestação. Ele é a provisão, Ele é a paz, Ele é a nossa alegria, Ele é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. E que você possa dar razão dessa fé, que você possa anunciar esse Jesus Cristo, o Jesus Cristo que de fato você conhece, e que agora, depois desse conhecimento, você vai falar ainda mais com mais autoridade. Por isso que quando nós falamos de Jesus, nós falamos com autoridade, porque nós amamos o nosso Redentor, sabemos quem Ele é, e quando você sabe quem Jesus é, ninguém te segura. Você vai falar disso com toda a sua força, com toda a sua autoridade, porque Jesus espera isso de você. Ele não está revelando os seus mistérios para você, para que você conheça e sente em cima desse conhecimento. Amanhã eu te encorajo, fale para sua mãe, fale para sua tia, fale para um sobrinho, fale para um filho, fale para um conhecido, fale quem é Jesus, fale do amor com as suas palavras, mas não deixe de levar Jesus às pessoas. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Mais do que presentes, mais que nós possamos fazer tudo isso, ter gratidão, um feliz Natal nós só podemos desejar para quem conhece Jesus. Você conhece Jesus, por isso eu quero terminar esse culto desejando para você um feliz Natal. Vamos falar com o nosso Deus terminando este culto. Levante as suas mãos, fique de pé na sua casa com conhecimento, com autoridade. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, te agradecemos, Jesus, por mais um dia, Pai, por mais um culto de Natal. Te agradecemos porque hoje nós sabemos quem o Senhor é. Nós não falamos com um Deus desconhecido, não temos, Pai, uma visão de que o Senhor está numa manjedoura ou num pedaço de madeira, Senhor, um pobre coitado. Tu és o próprio Deus, Jesus. Nós sabemos que o Senhor não é mais um profeta. O Senhor é o Deus vivo, o Verbo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, Pai, temos total reverência, temos total rendimento, somos rendidos ao Teu poder e à Tua glória, nos humilhamos diante de Ti, Pai, nos prostramos diante da Tua beleza, e nós declaramos, Pai, que teremos todos um Feliz Natal, porque agora nós conhecemos, não de ouvir falar, mas de caminhar contigo. Eu declaro, Pai, uma noite de descanso. Eu declaro, Pai, amanhã um dia de véspera de Natal, onde estaremos reunidos, e que nós possamos estar felizes, contentes, falando do Teu amor, pregando o Senhor, que nós possamos ter ousadia, Pai, de semear, Pai, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos conhecidos, uma semente de amor, falando do Teu amor, falando da Tua graça, falando da Tua bondade. Obrigado por tanta revelação, obrigado porque nós conhecemos as Sagradas Escrituras, obrigado porque isso não é por força nem por poder, mas é pelo Teu Espírito, é o que diz o Senhor. Toda essa revelação veio pelo Teu Espírito. Graças te damos. Nós declaramos, Pai, um Natal abençoado. Declaramos, Pai, uma volta à mesa de perfeição, que ninguém ficará sozinho, Pai, que ninguém passará um dia triste, mas que todos passaremos, Pai, um dia feliz, independentemente da condição. Oh, Pai, não é condição, não é presentes, o que importa é o que o Senhor fez nos nossos corações, o que importa é que somos morada do Espírito Santo, Pai. Portanto, passaremos um dia de perfeita vitória, celebraremos a vida, celebraremos aquele que veio ao mundo, a razão de tudo, Pai. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado, Jesus, por tanto conhecimento. Nós terminamos esse culto declarando que assim já é, em nome e para a glória do nosso Deus. Se você crê nisso na sua casa, diga amém, amém e amém. Uau, quanto conhecimento! Estamos finalizando esse culto natalino, com esse cenário bonito aqui, inspirador, e como eu disse, que você possa ter amanhã um Feliz Natal, amar os seus familiares, abraçar, estar junto com a sua família. Se você conhece alguém que vai estar sozinho, ligue para essa pessoa, chame, faça aí, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que ajunta e que não espalha, amém? Eu quero lembrar e dizer para os irmãos que amanhã nós vamos lançar uma mensagem de Natal, uma mensagem de esperança, que eu gravei juntamente com a minha esposa, uma mensagem de esperança nas nossas mídias sociais, nos nossos canais. Então fique atento para você compartilhar, para que você possa, às vezes você não sabe muito bem como falar, então mande, encaminhe. Não é uma pregação, é uma mensagem curta, falando um pouco sobre isso que nós vimos hoje. Então quero encorajar você a disparar essa mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem evangelística falando sobre Jesus, e eu encorajo você a encaminhar para o maior número de pessoas, amém? Esse foi o nosso culto de Natal. Se você puder estender sua mão na direção da sua câmera, da sua tela, direção ao altar, nós declaramos que a paz que excede o entendimento guardará os nossos corações, as nossas mentes, em Cristo Jesus, para a honra e para a glória do nosso Deus. Um Feliz Natal a todos. Não se esqueça nunca que a graça, o amor
resgata, mas a graça de Deus transforma. Um Feliz Natal a todos e até domingo. Tchau.